Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. João capítulo 6, eu já li esse texto aqui numa outra ocasião. João capítulo 6, apenas alguns versículos. A partir do verso 33, a palavra de Deus nos diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o verso 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Palavra do Senhor. Aqui a palavra está nos dizendo que Jesus Cristo é o pão da vida. Simbolicamente, já que o Antigo Testamento faz ligação com o Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, enquanto o povo caminhava pelo deserto, vagueava pelo deserto, em busca da terra prometida, o maná, num determinado momento, caiu do céu. Deus provia o alimento físico para o seu povo, mas também o espiritual. Quando a nova aliança é restabelecida, é feita com o homem, quando é estabelecida, com o homem, quando a nova aliança é feita, Deus novamente faz o seu pão descer do céu, só que agora é o verbo que se fez carne, como também nos fala João no capítulo 1. E esse verbo que se fez carne, que é a palavra, que é Cristo, ele vem na forma de homem, mas da mesma maneira, divinamente inspirado e enviado pelo Pai. Jesus é o pão da vida. E aqui em João capítulo 6, o próprio Senhor está dizendo que todos aqueles que forem até Ele, existe uma condição. Para você ser alimentado desse pão, você tem que ir até Ele. E muitas pessoas nos dias de hoje estão vazias, estão com fome, estão com sede, porque não se alimentam desse pão. Buscam se alimentar apenas das coisas fúteis, buscam apenas se alimentar das coisas que verdadeiramente não alimentam, que não traz, se é que eu posso dizer assim, substância, Mas a palavra de Deus aqui nessa manhã nos está apresentando um pão que pode saciar a nossa fome, e uma fome que pode ser saciada pela vida eterna. Jesus Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E quando a gente pensa em pessoas vazias, o termo vazio me leva à fome, o termo vazio me leva ao ódio, o termo vazio me remete a tanto sofrimento que um homem, que uma mulher pode passar nos dias de hoje, afastado da presença de Deus, porque o termo vazio também me remete à questão de estar afastado da presença de Deus. Por muitos anos na minha vida, hoje eu tenho 39 anos, eu me converti com 30. Durante 30 anos da minha vida eu vagueei, eu era uma pessoa vazia, eu não conhecia Deus, aliás, eu só conhecia Deus como nos ensina Jó no capítulo 42 do seu livro. Eu conhecia um Deus apenas de ouvir falar, porque eu sempre li a Bíblia desde pequeno, mas a Bíblia para mim era como um livro qualquer, eu sempre gostei de ler, então a Bíblia para mim era um livro qualquer. Então eu era como Jó, num determinado momento da minha vida, eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas um dia, quando eu me permiti provar desse pão vivo, eu passei a conhecê-lo com os meus olhos. E Jó 42 vai nos ensinar a respeito disso. Repito porque eu sempre falo isso daqui nas sextas-feiras, De Gênesis a Apocalipse, a palavra nos aponta para o centro, e o centro é Cristo. Não existe outro meio. Na verdade, o Senhor me deu uma reflexão, uma palavra nessa semana,
Eu gostaria de ter trago essa palavra nessa manhã, mas ontem meditando eu achei melhor não. Preferi trazer essa de João em primeiro lugar para nós essa manhã, dentro do que Deus também colocou no meu coração, claro. Mas a verdade é que nós temos vivido tempos difíceis, tempos do cumprimento da palavra de Deus. Os evangelhos, em toda a Bíblia, na verdade, toda a palavra de Deus tem nos alertado, tem nos falado do tempo em que nós temos vivido. Quantas desgraças, quantas situações têm ocorrido. E aí a gente olha para o lado e muitas das vezes vê as pessoas se afastando cada vez mais de Deus, quando na verdade elas deveriam estar procurando mais a presença de Deus. Isso é muito sério, o tempo do fim está chegando. Eis que bate a porta. E assim como o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor está batendo na porta. Será que nós estamos abrindo para atender o batido dele? Basta ler Apocalipse capítulo 3, quando João escreve e emite a 7ª carta, carta essa que foi direcionada à igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, na verdade é pior até do que morna, não era nem fria nem quente, e por ser morna, o próprio Senhor disse que a vomitaria da sua boca. Nós estamos assim nos dias de hoje, é um alerta da palavra de Deus para nós. Nós precisamos provar desse pão, porque o tempo está chegando. Na verdade o tempo já chegou, ele está findando, a volta do Senhor está muito próxima. E a ignorância de muitos os levam a crer que todas as vezes que essa palavra é pregada, os outros acham que está falando de religião. Eu tenho a minha, religião não salva ninguém. Como eu já disse aqui, é importantíssimo. Eu nunca, jamais vou dizer que não é. Mas eu não falo dela porque ela não salva, eu falo da palavra. E essa palavra ela tem sido pregada aqui ao longo da semana. E o que eu vejo no testemunho de muitas pessoas, o que eu estou falando aqui é embasado na palavra de Deus, queridos. Eu não estou jogando palavras ao vento. Em primeiro lugar, eu estou falando aqui como servo de Deus. Em segundo lugar, como funcionário dessa empresa. De um recado de Deus para você. Abra o seu olho, busque a presença de Deus, se arrependa, se curve diante dEle. O Senhor está falando com você há muito tempo e você não está querendo ouvir. Ele está te chamando há muito tempo, mas você não está querendo responder. Ele está batendo na sua porta há muito tempo e você não quer abrir. Não seja um ignorante, porque os ignorantes não herdarão o reino dos céus, a palavra de Deus nos diz isso. Atenda ao chamado de Deus, se arrependa enquanto ainda há tempo. Não se permita viver entregue ao remorso, se arrependa, se entregue à presença do Deus vivo. Porque o tempo está chegando e ele já chegou. Que você possa buscar a presença desse pão para a sua vida. Esse Jesus que tem sido pregado, orado, falado ao longo da semana, ao longo de anos. Eu estou aqui há quase 3 anos e durante toda a semana esse Cristo tem sido pregado aqui. E repito, na palavra de Deus. Porque Atos 5:29 nos ensina isso. Depois você pode ler esse texto que você vai entender. Atos capítulo 5, versículo 29. Eu repito. Existem muitas pessoas por aí que dizem ser de Deus, que servem a Deus, mas o seu testemunho não é condizente com aquilo que ele diz ser e fazer. E Deus não se agrada disso. E a gente deve pregar, a gente deve falar, e eu falo isso para a minha vida em primeiro lugar, já encerrando. Porque quando a gente pega esse livro para folhear, a gente gosta de folhear e falar aquilo que nos convém. Mas Deus tem falado aquilo que a gente precisa ouvir. E a gente precisa abrir os ouvidos para a voz de Deus. Até porque também, como diz Apocalipse, para encerrar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.